Bom, como na maioria dos aplicativos, no AutoCAD existem várias formas de acessar a mesma função. Através do mouse, do teclado, da barra de menu. E a forma mais usada pelos profissionais é a forma via teclado. Então, vamos conhecer mais um pouco sobre a interface através do uso do teclado. Além dos meios de interface já apresentados, o programa utiliza de outra ferramenta para se comunicar com o usuário. O teclado é uma delas, e ele exerce outras funções nos comandos do AutoCAD. Por exemplo, no AutoCAD, qualquer tecla digitada irá aparecer automaticamente na janela de comando, que é essa pequena imagem onde está escrito Command. Independentemente se você estiver com foco em outra parte do programa ou não, com exceção se você estiver escrevendo um texto, pois nessa operação uma caixa de diálogo é aberta no centro da tela de forma independente. E veremos isso na aula de produção de textos com maiores detalhes. Todos os comandos possuem um nome pelo qual ele pode ser acessado, ou chamado, como costumamos dizer. A maioria dos comandos também podem ser abreviados. Por exemplo, para fazer uma linha, basta digitar line ou simplesmente L de line. Assim, aparecerá na janela do comando as diretrizes que irão lhe auxiliar a desenhar a linha, digitando o comando L de line, por exemplo. Então, o comando imediatamente responderá ao seu comando com uma solicitação: Specify First Point. Este é o momento em que você responde a essa solicitação ou com um clique na área de trabalho ou com um valor numérico. Imediatamente, ele vai fazer uma nova solicitação: Specify Next Point. Às vezes, o comando irá pedir uma coordenada neste Next Point, que pode ser clicada no desenho, na tela preta, ou seja, na ala gráfica, ou digitada via teclado, por exemplo, através de uma coordenada, @10,10. Esse @10,10 é a coordenada, que pode tanto ser a coordenada relativa ou a coordenada polar, e que possui formato de valor numérico do comprimento do segmento de reta, ou seja, a linha. O sinal de menor que e o valor do ângulo em graus, que pode ser 45. Além de digitar os comandos pelos seus atalhos, que já acabamos de mencionar, via teclado é possível acionar os comandos da linha do ZEF. Esses comandos já estão pré-configurados e aptos a trabalhar em suas funções. Vejamos alguns dos mais utilizados. O F1. O F1 ele é a tecla Help. Ele ativa o comando de ajuda do AutoCAD. Está geralmente em inglês, se sua versão for do CAD em inglês. O F2 é o AutoCAD Text Window, que ativa e desativa a tela do AutoCAD, que na verdade é a linha de comando do AutoCAD, só que ampliado, mostrando mais linhas de comando no próprio monitor e dentro de uma janela. Quase um histórico, na verdade, mas apresentando os últimos passos realizados no programa. Serve para você tirar uma dúvida caso tenha esquecido o último procedimento realizado ou um valor digitado anteriormente. O F3 é o OSNAP, a tecla de liga e desliga, on e off. Portanto, ele liga e desliga o sistema automático de detecção de pontos de precisão, o OSNAP. É muito importante.
e nós vamos aprender uma a uma, utilizando numa aula só para ele. O F4 é o tablet. Também funciona como botão liga e desliga. Ele ativa e desativa a mesa digitalizadora, se essa estiver sendo utilizada. Durante o nosso curso, não veremos como utilizar uma mesa digitalizadora. O F5 é o isoplane. Ele muda o tipo de perspectiva para right, left ou top para desenhos isométricos. Nesse curso também a gente não vai ver como que se desenha isometricamente. Quem sabe mais para frente, né? O F6. O F6 é o chords. Ele liga e desliga o contador de coordenadas que a gente aprendeu instantes atrás. O F7 é o grid. Ele liga e desliga o grid, que é uma grade de referência que veremos também numa aula posterior. O F8, que é de extrema importância, ele liga e desliga o método de criação de entidades ortogonais, vertical e horizontal. Ele é muito importante e também nós veremos mais sobre ele em uma aula todinha só para ele. O F9 é o snap. Ele liga e desliga o tabulador snap, que será visto posteriormente. O F10, ele liga e desliga o método de criação polar, mostrando posições verticais e horizontal na área de trabalho. Auxilia muito a nossa projeção de linhas, principalmente as inclinadas, e também veremos isso posteriormente na aplicação prática dos exercícios. O F11 é o O-Track. Esta opção também liga e desliga o Object Snap Tracking, que nos ajuda a desenhar objetos em ângulos específicos ou em relações com outras entidades. Agora vamos ver a interface por meio do uso do mouse. O mouse tem função um pouco diferente no AutoCAD. O botão do meio, ele exerce uma função a mais. Mas se você não possuir um mouse de 3 botões, não se preocupe. Para ativar o menu de precisão, o menu OSNAP, o F8, que acabamos de apresentar, basta manter pressionada a tecla Shift do seu teclado e clicar o botão esquerdo do mouse, que é o Enter, ou no teclado com a tecla barra de espaço, que também funciona como Enter. Muitos mouses de 3 botões não fazem abrir o menu OSNAP no segundo botão, devido a estes possuírem outras configurações. Então, na hora de escolher um mouse para trabalho do AutoCAD, fique atento ao tipo de mouse que você está adquirindo. O botão esquerdo do mouse tem função de seleção. É o botão que seleciona elementos ou que ativa os menus e os botões de ícone de comando. O botão direito possui a mesma função do Enter, assim como a barra de espaço do seu teclado também tem essa função. Esse botão também tem a função de cancelar os comandos. O botão do centro, que é o chamado Scroll ou Wheel, ele é o botão rolante, que tem função de Zoom e Pan, que são comandos de visualização do AutoCAD, que logo veremos nas próximas aulas. Veremos agora a interface por meio de utilização de coordenadas. Para desenharmos com um pouco mais de precisão, utilizaremos coordenadas como pontos de referência para construir nossas entidades. Entidade é todo elemento construído na área de trabalho que pode ser modificado em sua estrutura, como numa desassociação ou explosão de membros.
Lembrando um pouco a nossa matemática trigonométrica do segundo grau, vamos ver quais são os tipos de coordenadas existentes e como utilizá-las no AutoCAD. Coordenada absoluta. Seu formato é x, y. Refere-se ao ponto zero da área de trabalho no canto inferior direito da sua tela. O formato XY indica a distância primeiro no eixo X e depois no eixo Y. Tudo em relação ao ponto 0,0. Esse tipo de coordenada é usado em casos específicos, muito raramente. Já a coordenada relativa cartesiana, que tem seu formato em @x,y, é utilizada quando é dada uma distância em relação ao último ponto de um comando, clicado na área de trabalho, ou seja, é a distância em relação a um outro ponto já existente, muito utilizada, e nós iremos vê-la constantemente em nossos exercícios. A coordenada relativa polar, ela tem um formato um pouquinho diferente. O seu formato é o W, que significa uma distância, o sinal de menor que e o φ, que significa um ângulo direcional, separados pelo sinal de menor que, sempre. Então, é distância, sinal de menor que e o ângulo. O círculo trigonométrico que será utilizado, que durante o nosso curso é mostrado na figura da tela do seu computador, vou colocar ele bem grandão aqui, para a gente fixar, ele pode ser alterado através do menu Format, com o comando Units no botão Direction. Porém, isso não é muito recomendado. O ideal é você memorizar o valor dos ângulos correspondente a cada quadrante. O 0 grau, 90 graus, 180 graus e 270 graus. Ok? Então, essa foi a nossa segunda aula do curso 2D de AutoCAD. Um pouco teórica, não é verdade? Mas muito importante para adquirirmos base para começarmos a montar o nosso projeto de prefeitura. Então, até a próxima aula. Abraços!